Giovanni Afonso, vamos ao mercado da bola, Giovanni Afonso? Vamos ao mercado da bola, aquele tema que o torcedor santista tanto gosta de saber as novidades, aquele tema que o torcedor santista sempre está atento dia a dia para saber se tem novidades, quem é que vai, quem é que vem, e temos nomes importantes do Santos Futebol Clube que o Santos está atrás, está interessado. Primeiro, eu quero saber sobre ele, Billy Arce. Giovanni. Essa é a pergunta, né, Marcão? Essa pergunta é a eterna pergunta, né, Marcão? Espero que quando de fato ele for contratado, a gente continue falando. E o Billy Arce? Muito bom, né, Marcão? Mas o Santos deve anunciar hoje, viu, Marcão? Hoje, enfim, deve chegar a novela ali ao seu capítulo final, Marcão. O único problema que fez o Billy Arce ainda não ser anunciado é a questão burocrática, é a questão de documentação. Ele deve se reapresentar hoje com o restante do elenco no CT Pelé, já começar a participar das atividades. E o que falta realmente para ele ser anunciado é assinar o contrato e ali ser registrado no BID, Marcão. Um jogador de 26 anos, um ponta esquerda de origem, mas que pode fazer outras funções até mais centralizado. Chega ao Peixe após passagem pelo Once Caldas, que até tentou dificultar um pouquinho as negociações, mas não, ele será jogador do Santos Futebol Clube. Então Billy Arce chega ao Peixe com contrato até dezembro de 2025, 1 ano e meio de contrato, recebendo inicialmente $30 mil por mês, cerca de R$170 mil, e a partir do ano que vem ele passa a receber R$220 mil por mês, Marcão. Então tá aí, Billy Arce, hoje até que enfim ele deve ser anunciado oficialmente como o primeiro reforço do Santos Futebol Clube, Marcão. Tá aí, Billy Arce, que novela equatoriana, que coisa. Vamos aguardar o anúncio oficial de Billy Arce, que já treina no CT Repelé. Ó, Ednilson Isidório mandou um superchat. Marcão, o Carille é o nosso coisinha de Jesus, lembra dele? Não importa a música que toca, ele sempre dança da mesma forma. Ih, mamãe! É verdade, meu amigo. O Carille, eu vou falar uma coisa pra você. Ele não gosta de fazer nada de diferente, meu amigo. Ele tem trimelique. Se tiver que mudar o esquema tático, se tiver que treinar um pouco mais, ele tem trimelique, pipoca, alergia. O Carille é o seguinte: haja o que hajar, como diria Vicente Mateus. Tem um grave erro de português aí, né? A visão da criançada é uma brincadeira. Haja o que hajar. Haja o que hajar, o Carille não muda a sua forma de trabalho. Esse é o Carilão da massa. Agora, meu caro Giovanni Afonso, e o Wendel Silva, hein, Giovanni Afonso? Jogador brasileiro que está atuando no futebol português. Pode ser o outro jogador do Santos contratado para essa janela, Marcão. Santos que procura um centroavante de características diferentes às de Julio Furch e William Bigode. Pode encontrar em Wendel Silva esse jogador ideal. O Wendel Silva que pertence ao Porto B, Marcão. Ele que surgiu na base do Flamengo, em 2020 foi para o futebol português e desde 2022 veste a camisa do Porto, mas o Porto B atuando na segunda divisão. Na última temporada atuou em 30 partidas, foram 18 gols marcados e 6 assistências, então foram bons números que estão o credenciando para ser contratado pelo Peixe, Marcão. O Wendel tem contrato com o clube português até julho de 2026 e por isso o Santos tenta o empréstimo desse jogador com opção de compra fixada, Marcão. Os valores ainda estão um pouco confusos, um pouco nebulosos, mas o que sabemos é que o Wendel Silva chegaria por empréstimo até o ano que vem, com opção de compra fixada, caso o Santos queira adquirir o jogador em definitivo, Marcão. Alexandre Galo confirmou esse interesse, essas conversas com o jogador em entrevista dada ontem à Rádio Transamérica, Marcão. Então, além de Billy Arce, o Wendel Silva é o outro nome ofensivo que o Santos está conversando e pode chegar na Vila Belmiro. Tá aí o Giovanni Afonso. Giovanni, o Wagner trouxe ontem alguns valores, né, envolvidos nesta negociação. Não é uma operação tão barata, né, Giovanni Afonso? Pelas informações, não seria uma operação tão barata para o Santos, não. Nem pelo empréstimo e muito menos pela compra do jogador. Traga pra gente alguns valores que foram revelados no dia de ontem pelo Wagner Frederico, Giovanni.
Então, Marcão, inicialmente, inclusive, trouxemos aqui no programa Santos Total, o jornalista Bruno Andrade, da UOL, trouxe a informação que o Santos traria o Wendel Silva por empréstimo com opção de compra fixada na casa dos 500 mil euros, 3 milhões de reais. Porém, ontem o Wagner Frederico, sempre muito bem informado, trouxe a informação que não é bem assim, os valores são um pouco acima ali do que foi inicialmente informado. A negociação seria 500 mil euros, de fato, pelo empréstimo do jogador. Então o Santos pagaria para ter o jogador emprestado até 2025, 3 milhões de reais, e teria uma opção de compra fixada de 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais. Então essa seria a informação trazida pelo Wagner, e tem um bônus, Marcão. O jogador que hoje recebe ali na casa dos 60, 50 mil mensais no Porto B, esse é o teto salarial da segunda equipe do Porto, ele chegaria no Santos para receber o teto, chegaria no Santos para receber 350 mil. Então, além de toda essa operação considerada cara, o jogador pularia de 60 mil mensais para 350. Essa foi a informação trazida pelo Wagner, Marcão. Que coisa, né? Eu conheço muito pouco desse Wendel Silva, Giovanni Afonso, então é difícil a gente opinar se vale ou não vale a pena. Agora, chama atenção, porque é um jogador que não atua pelo Porto principal, joga no Porto B, nunca jogou uma partida sequer na Série A do futebol português, muito menos aqui no futebol brasileiro, porque saiu muito novo. É difícil você entender que um jogador desse nível, Giovanni Afonso, nesse momento, ele pode se tornar um grande jogador, mas neste momento é um jogador ainda que não dá para cravar que chegaria e resolveria o problema do Santos, que você vai pagar o teto para ele. E mais do que isso, 500 mil euros pelo empréstimo do atleta. 3 milhões de reais de cara para o jogador atuar 1 ano e meio. E aí, mais 2 milhões de euros para comprá-lo no final do empréstimo. Então são valores altíssimos, né, Giovanni Afonso? É preciso conhecer muito do atleta e ter muita confiança que ele pode ser o jogador que o Santos precisa. Porque se não tiver essa confiança toda, é um risco muito alto. Aí eu volto a dizer, será que o nosso scout foi realmente quem trabalhou esse jogador, ou é mais um jogador de empresário? Se for de empresário, me preocupa muito, viu, Giovanni Afonso? Marcão, essa que é a questão, né? Eu acho que o torcedor e também até o próprio Santos Futebol Clube, Marcão, tem que tomar cuidado para não cair naquela conversa de que tudo que vem da Europa é coisa boa, né, Marcão? Claro que o futebol europeu é de longe ali o melhor futebol do mundo, onde estão os melhores jogadores, as melhores competições, mas nem tudo que vem de lá é de qualidade, Marcão. Veja alguns exemplos, o João Basso veio do futebol português e olha o desempenho dele. No ano passado ele foi pior que o Messias, que hoje joga no Goiás pela Série B. Então a gente tem que tomar muito cuidado primeiro com isso. Nem tudo que vem da Europa é coisa boa, Marcão. E sobre o jogador, assim, eu fui atrás pra ver, claro que highlights não diz o que é o jogador, Marcão, mas eu quis entender qual é o estilo de jogo dele, Marcão. E eu vou ser bem sincero pra vocês, ele me pareceu um estilo de jogo muito parecido com o do Enzo Monteiro. Ele não é um centroavante mais alto do mundo, tem 1,80 m, mas é um jogador de área ali, que tem muita movimentação e que briga com os zagueiros, apesar da baixa estatura ali, né, Marcão? Comparando ele com o Enzo, eu acho que o Enzo é um pouco mais veloz, porém com a bola do pé, o Wendel me parece um jogador mais habilidoso, até mais forte ali fisicamente. Então seria um jogador com características parecidas com a do Enzo Monteiro. E eu concordo com você. Eu, Giovanni Afonso, não tenho certeza se ele chega para jogar. Eu não sei se ele é melhor que o Furt, que o William Bigode ele deve ser, até por conta da idade, 23 contra 37 anos. Mas assim, o Furt no seu melhor momento, eu não tenho certeza, analisando os vídeos do Wendel Silva, que ele é melhor que o Julio Furt. E analisando esses valores aí, é algo imensurável, né? Você pagar ali o maior salário do elenco para um jogador que é uma aposta, entre aspas, é muito caro, né? Eu acho que os valores das negociações, Marcão, até que tá dentro ali, você 3 milhões, você traz o jogador por 1 ano e meio, se não der certo, você devolve, se der certo, você compra. Mas agora, Marcão, as bases salariais de 350 mil mensais trazidas pelo Wagner Frederico, eu acho muito para um jogador que até esse momento na carreira ainda não se provou, apenas jogando a segunda divisão portuguesa. Até porque, e os valores informados devem ter muito sentido, porque o cara ganha em euro lá, né? Então a nossa moeda está muito desvalorizada comparada ao euro. Então 350 mil reais, se nós colocarmos ali,
estamos falando de, sei lá, 50 e 60 mil euros, né, aproximadamente, não é isso? Então é isso, né? Quando você coloca lá 60 mil euros no futebol português, é um valor baixo de salário que é pago lá. Quando você traz isso para a realidade do futebol brasileiro, é 350 pau, 400 mil reais, que para nossa realidade, para um jogador que teoricamente está saindo da base, porque o Wendel Silva, qual que é o cenário do Wendel Silva no Brasil? Se nós transportarmos o Wendel Silva para nossa realidade, o Wendel Silva seria um jogador ali como o Wesley Patati no Porto, né? Um jogador que ainda não está no time de cima, todo mundo vê potencial, mas ele fica ali, né? Jogou ali no Sub-20, que teoricamente poderíamos comparar com o Porto B, jogou, tem potencial, se enxerga potencial nele, mas ainda não é uma realidade. O Wendel Silva é isso. Como que você vai pagar 350 pau, o teto da folha de pagamento do Santos? Me parece algo fora da realidade. Agora, volto a dizer, se existe convicção, o que é convicção? Olha, eu conheço o atleta, nós analisamos aqui o scout, é um jogador promissor, é um jogador diferente, tem essas qualidades, se encaixa perfeitamente naquilo que o Santos precisa, vamos em frente. A minha preocupação é saber se tem convicção mesmo, porque normalmente não existe. Então eu acho que é isso. Esse é o grande dilema dessa contratação, né? Grande dilema. Rodrigo Martins está falando do Luca Meireles. É bom jogador, mas não está pronto o Luca Meireles, hein? O Giancarlo, se trazer o Messi, Neymar e CR7 irão reclamar. É verdade, Giancarlo. Me lembro muito de ter ouvido isso na gestão Rueda. Você tem razão. Estamos na segunda divisão. Você tá feliz da vida, né? Você tá feliz da vida. Você é um cara super otimista. Eu gosto de torcedor assim. Eu ouvi muito isso aí na gestão Rueda. Foram 50 contratações, meu amigo. E eu não sei se você ou pessoas próximas com a sua opinião diziam muito isso, né? Que não adiantava trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar, que todos iriam reclamar. Que o torcedor reclama de tudo, tá aí. E o Santos tá indo só pra baixo. Você tá de parabéns. Rezende Alexandre, bom dia, varanda e varandeiros, Cambuí, Minas Gerais. Giovanni Afonso, e o Renan, hein? Pelo menos ele já tem o Santos no nome, né, Giovanni Afonso? Tem que ver se ele será do Santos mesmo, né, Marcão? De fato, ali na sua carreira, né, Marcão? Mas o goleiro Renan é o nome mais cotado para ser contratado ali na posição do Santos Futebol Clube, Marcão. Jogador de 35 anos que está encostado na equipe do Juventude, ele que pertence ao Sport até o final da temporada, mas está emprestado para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. É o principal alvo do Santos neste momento no mercado de transferências, Marcão. O Santos já está tudo certo, já tem bases salariais e tempo de contrato acertados com o Renan. O Renan deve chegar com um contrato curtinho, Marcão, ali entre 6 meses a 1 ano ali, né? De fato, ele chega para ser um goleiro tampão, Marcão, que de fato é ali as partes se acertarem, assinar o contrato para ele ser contratado. Assim, Marcão, as informações que a gente consegue apurar é que ainda a diretoria, o comitê de gestão, tá meio ressabiado com essa contratação. Ainda existe um pezinho atrás ali por parte do presidente Marcelo Teixeira em relação àquela contratação. Mas é um nome que agrada o técnico Fábio Carille, agrada Alexandre Galo, agrada até Paulo Brax, então ele deve ser contratado. Ele ainda não viajou para a cidade de Santos para assinar contrato, porém já está tudo certo e muito provavelmente Renan será o goleiro reserva do Peixe nessa Série B, Marcão. Renan, terceiro goleiro. O terceiro goleiro até teve um levantamento um tempo atrás, né, sobre... Acho que foi o Aldo Neto que passou. Alô, Aldo, grande abraço pra você. O que faz um terceiro goleiro, né? O terceiro goleiro dificilmente vai jogar, né, Giovanni Afonso? Mas o Renan me dá a impressão que ele chegaria para ser o segundo goleiro do Santos, atrás do Gabriel Brazão, e aí sim, né? O ano que vem seria o terceiro com o retorno do João Paulo. Uma contratação que não vai mudar muito no Santos Futebol Clube, a não ser que eventualmente o Gabriel Brazão receba um terceiro cartão amarelo, venha a ser expulso ou até mesmo acabe se lesionando, né? Aí sim nós teremos como ver o jogador Renan do Santos. Agora, existe uma inclinação
para a contratação do Renan. Tá bem próximo, né, Giovanni Afonso? Já estaria, inclusive, apalavrado, é isso? Sim, Marcão, exatamente. Ali existe um pé atrás do presidente Marcelo Teixeira, mas ele deve acatar o pedido do departamento de futebol e também do técnico Fábio Carille. Renan deve ser contratado pelo Santos. Claro que muita coisa pode mudar, Marcão. Muita coisa mudou nessas últimas 2 semanas, Marcão. Mas a tendência é que sim, Renan seja contratado. Já está tudo acertado entre as partes para ele ser o segundo goleiro. Acabei me expressando talvez mal, falei terceiro goleiro. Ele é terceiro goleiro hoje no Juventude, mas chegaria para o Santos Futebol Clube para ser segundo goleiro, o reserva imediato de Gabriel Brazão, Marcão. Perfeito, meu caro Giovanni Afonso. Agora, Giovanni, tem outros nomes pintando no Santos Futebol Clube, nomes de zagueiro e também de um atacante que atua ou atuou no futebol europeu. Informações importantes nas últimas horas. O Santos vai aumentando o leque. O Alexandre Galo, em entrevista ontem concedida à Rádio Transamérica, falou em quase 29 jogadores mapeados pelo Santos. E me parece que esses nomes estão começando a surgir. Giovanni Afonso. Estão voltando a começar a surgir, né, Marcão? Tivemos uma leva de nomes ali que surgiram nas primeiras semanas de contratações. Jefferson Dias, Léo Batistão, o próprio goleiro Renan. Algumas não deram certo e agora vamos para a segunda leva de nomes revelados, né, Marcão? Alguns colegas ontem trouxeram nomes de 2 jogadores que o Santos estaria interessados. Um zagueiro e também um ponta esquerda. Começando pelo defensor, o Wagner Frederico trouxe a informação que o Santos estaria interessado na contratação do zagueiro Carlos Romanha, Marcão. Um jogador de 24 anos, 1,85 m, ele que pode atuar nos 2 lados da defesa, que foi revelado pelo Chicó FC da Colômbia, passou por Boyacá, passou por Delfines de Porto Rico, Vila Espanhola do Uruguai, passou também por Danúbio, esse do Uruguai, talvez o time mais forte da sua carreira, e a sua última equipe é o Atlético Bucaramanga, Marcão. Um jogador de 24 anos que nessa temporada atuou em 19 partidas, não fez gols, nem também deu assistências, e em toda a sua carreira são 71 jogos com 2 gols marcados, Marcão. E o outro nome que surgiu é o nome de Ivan Cavaleiro, trazido pelo meu colega Vinícius Figo, Marcão. Ivan Cavaleiro é um ponta esquerda de origem, jogador de 30 anos, 1,75 m. Ele que é angolano, mas é naturalizado português, e esse tem uma carreira um pouco mais robusta, Marcão. Ele passou por Benfica, passou por Mônaco da França, Deportivo La Coruña, Wolverhampton, Fulham da Inglaterra, Alanyaspor da Turquia e a sua última equipe foi o Lille de Portugal. Em toda a sua carreira foram 390 jogos, 64 gols e 51 assistências, e ele na sua última temporada pelo Lille foram 23 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ivan Cavaleiro, que está sem clube após o seu contrato terem finalizado com a equipe francesa, Marcão. Então, esses são os 2 nomes que surgiram nas últimas horas: Carlos Romanha, zagueiro colombiano para a defesa, e Ivan Cavaleiro, ponta esquerda português, Marcão. O Ivan Cavaleiro é angolano, né? Sim, mas ele serve a seleção portuguesa, Marcão. Ele foi naturalizado português, ele atuou 2 jogos pela seleção principal de Portugal, então é angolano / português. Perfeito, me chamou a atenção os poucos gols, né, do Ivan Cavaleiro na carreira para um atacante, né? Olhando ali a quantidade de gols, poucos gols na carreira. E sobre o jogador colombiano, é um jogador ali bem desconhecido, né? Muito se falou em Juan Pablo Vargas, o Galo descartou o Juan Pablo Vargas, até pelos valores envolvidos, né? O Milionários da Colômbia pede um valor bastante alto. O Vargas é um jogador titular, é um dos jogadores mais importantes do clube colombiano, e o Santos não estaria disposto a pagar os valores que o clube colombiano pretende receber para liberar o atleta. Então, Vargas está descartado, e aí surge esse novo nome também do futebol colombiano. Tá aí o Santos, né? Vai buscando jogadores no mercado sul-americano e também no mercado europeu. Vamos ver quem é que de fato chega nesses próximos dias. Giovanni.
Só para colocar um tempero nessa conversa, Marcão, só completar a informação sobre o Carlos Romanha, eu tô olhando aqui, ele é agenciado pelo mesmo empresário do Billy Arce, é o Sebastian Buck, ele que é muito envolvido com jogadores do futebol sul-americano, então tanto o Billy Arce como ali o Carlos Romanha são agenciados pelo mesmo empresário, Marcão. Mesmo empresário, é? Sim. É. Mesmo do Billy? Mesmo do Billy Arce. Tá sem clube o Romanho? Marcão, o Romanha parece que não. Esse ainda pertence pro Atlético Bucaramanga da primeira divisão colombiana. Tá certo, tá aí. Tá aí a informação do Giovanni Afonso. Que coisa, hein? É, aquilo que eu sempre digo, né? O grande problema, muitas vezes, é que não tem scout. O que é o scout? Até para vocês entenderem. O scout nada mais é que um departamento criado para levar a culpa. Somente isso. Scout no Santos Futebol Clube é um departamento que criaram para levar a culpa dos erros. É só isso. E esse é o scout. Não tem scout nenhum. Isso aí é jogador de empresário que os caras indicam, colocam um monte de nome na mesa e aí ficam lá o dia todo. E aí, presidente, vai levar, não vai levar? Olha, tem propostas aqui. Se o Santos não correr, vai perder, hein? Tá precisando de um atacante, presidente? Ó, toma aqui, ó. Toma esse aqui, ó. Esse aqui, meu amigo, já jogou no futebol europeu, passou ali pelo Benfica, jogou no futebol inglês. Esse é bom, hein, presidente? Quer o vídeo? Quer material do jogador? Toma aí. É isso. É isso que acontece. Não tem nada de departamento de scout. Isso aí é um departamento criado para levar a culpa dos erros. Que quando acerta não é o scout. Aí é a indicação do Galo, é o Carille que mandou trazer, é o Paulo Brax que pediu para contratar, é o jogador do Marcelo Teixeira. E quando erra, de quem que é a culpa? É do scout. É do scout. Então, a grande verdade é isso, né?